Tu como co-host acho que consegue. Massa. Funcionou. Foi mal, pessoal, pelo contratempo. Da última vez, o Zoom não tentou acabar com o nosso encontro, não. Ele deu. Não tem Acho que problema. a quarentena agora oficialmente acabou mesmo. O Zoom já tá... Rolou uma promoção do Zoom, né? Devia ser uma parada temporária, ilimitada. No começo da pandemia. Vocês não sabem que aqui no Brasil a gente ainda está em alta, não. Vamos continuar com as apresentações, então. A gente tem 8 minutinhos aí para começar a primeira palestra. Eu queria convidar quem tivesse a vontade em abrir a câmera, por favor, abram suas câmeras para a gente se ver. No Frevo, é meio que uma tradição do Frevo ter essa rodada de apresentações no início, e aí cada um falar, sei lá, um pouquinho de onde é que trabalha, sei lá, o que é que faz. E só para a gente não ficar parecendo uma reunião de trabalho aqui, né? Liga aí a câmera, galera. A gente está no mesmo ambiente de trabalho, provavelmente, no mesmo programa de conferência que a gente usa no trabalho, provavelmente. Usando a mesma roupa do trabalho, provavelmente, mas a ideia é tentar descontrair um pouquinho. Bora fazer o seguinte, eu vou puxar uma pessoa que ainda não falou, e aí essa pessoa... Eu vou tentar coordenar as pessoas que falam, deve funcionar. Eu vou seguir a ordem que está na minha tela aqui e vou chamar na próxima para todo mundo falar. Cadena? Quer dizer, Rafael, né? Oi. Acabou de sair, só porque eu falei. Cadena? Tu ficou no mudo na hora que tu ia falar alguma coisa. Eu falei e acho que deu um atraso. Começa a se aprender aí, começa por tu. Eu vou seguir a ordem das pessoas que estão na minha tela aqui para tentar coordenar a apresentação. Beleza. Sou Rafael Cadena, trabalho como desenvolvedor web também com Rails, aí com o Christian aí na Roadmaps. E é isso, estou trabalhando com Rails há uns 3 anos, eu acho, mais ou menos 3 ou 4 anos, por aí, né? É isso aí. Daniel Cunha. Oi, eu sou engenheiro de software no César, não trabalhava com Rails antes, trabalho há um ano mais ou menos, mas como eu trabalho como é full stack, né, eu tenho trabalhado mais com a parte do front-end. Aí ainda estou caminhando nessa questão do aprendizado do Rails e do Ruby on Rails, né, de forma geral. Próximo aqui é Lívia. Uma coisa só, gente. Foi mal, Lívia, te interromper. Falem também se vocês já participaram de um Frevo, que eu lembro que isso era uma das coisas que a gente falava, né? Nos primeiros encontros. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Lívia. Sou organizadora de meetups também. Atualmente mais engajada com o Developer Circle de Recife. Não lembro se eu já participei de algum Frevo on Rails especificamente, mas por coincidência, eu juro, eu tô com a camisa do Rails Girls de 2016. E esse foi meu primeiro e único contato com Ruby, com Rails, eu fui mentora desse evento. Aí, tipo, eu estudei o suficiente para ser mentora e pronto. Mas, enfim, tô aí para prestigiar as palestras, os amigos. Bom evento aí para vocês. O próximo da fila tá sem nome. Não sei como chamar a pessoa que tá sem nome aqui no... Eu vou puxar o João. Fala aí, João. Tem uma pessoa sem nome, eu não sei como me referenciar a pessoa para chamar ela para falar. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Marques. Sou programador de carteira assinada desde 2008. Né? Tive uma trajetória programando com Delphi. Migrei, graças a Deus, disso ano passado. E tem um ano que eu ingressei como desenvolvedor web na Roadmaps. E tem sido muito feliz e minha vida é muito alegre. E eu desejo isso para todas as pessoas que estão ainda com alguma linguagem legada, antiga. Migrem para ser feliz. Só isso, pessoal. Valeu, obrigado. Eu já participei do evento do Abril Pro Ruby lá na Faculdade Marista, eu acho. Que tinha uma camisa vermelha do APR lá, acho que foi, eu tenho essa camisa até hoje,
e venham participando dos eventos, né? Então, sempre ligado aí nas novidades. Valeu, pessoal. Aí, Alberto, apareceu o nome. Acho que alguém configurou alguma coisa na sala que apareceram os nomes das pessoas. Às vezes dá esse bug, Cristian. Tu pode seguir pela lista de participantes também. Então, que aí lá Fato. aparece realmente os nomes. Lá me segue a ordem, né? Boa noite. Meu nome é Alberto. Eu me mudei para Recife agora em fevereiro, né? Eu era de Rio Claro, estado de São Paulo. Eu sou desenvolvedor full stack Rails numa startup canadense chamada Election Buddy. E eu trabalho com Ruby desde o final de 2016. Eu já participei do encontro do primeiro encontro do Free on Rails, o primeiro que foi online. Pio. Olá, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Massa. Meu nome é Paulo Pio, eu trabalho na Roadmaps, sou sócio de Christian, trabalho com Ruby on Rails desde 2016. Antes disso, eu trabalhava com .NET e iOS. Ainda trabalho com .NET e iOS, mas de 2016 para cá tem sido mais Ruby on Rails. Eu já fui para muitos eventos do Free on Rails, acho que o Tropical Ruby foi o último, teve Flavor Rails, não, teve o Abriu Pro Ruby, que foi lá em Porto de Galinhas, o do Marista, tiveram vários e eu sinto falta desses encontros pessoalmente. Próximo da lista aqui é Arthur. E aí, pessoal, meu nome é Arthur. Meu primeiro contato com Ruby e com Rails foi na Guava. Trabalhei na Guava por 3 anos, saí esse ano de lá. Hoje em dia eu trabalho na Tempest e ainda trabalho com Ruby e com Rails. Tipo, para mim é uma linguagem muito boa, maravilhosa, e que sempre quero estar em contato. E é isso. Lucas. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, eu trabalho com Rails, com Ruby Rails, e também como full stack com React Native e React.js. Trabalho desde 2018 em uma ex-startup, agora já com nome de empresa, lá de São Paulo, a Posto 2B, e eu sigo aí, já é meu terceiro meetup, eu acho, e acho que é isso. E aí eu tô com vocês aí nesse negócio do Rails, mexer com essa linguagem maravilhosa. Boa noite a todos. Carol. Cortou, fui eu, né? Oi, gente, eu sou Carol. Alguns me conhecem, conheço alguns de vocês também. Eu participei de todos os encontros até agora, palestrei no anterior. Eu tô em transição aí de carreira. Atualmente sou front-end lá na... E eu comecei a estudar Rails no mês passado e estou gostando muito. Estou fazendo uma imersão numa escola lá de São Paulo, online, né, claro. E eu estou adorando. E está sendo massa conhecer vocês e tudo. A ordem deu uma bagunçada aqui na minha tela, aleatoriamente. Acho que Carol deu uma cortada. Paulo, tu pode falar? Tá ouvindo aí? Boa noite aí, pessoal. Eu conheci o Ruby, né, Rails. Tive primeiro contato lá em 2011. Tem um tempão já. Eu fiz uns freela lá na época, mas eu sempre trabalhei mais com Java e tal, com Android. Depois eu fiquei muito tempo trabalhando só com Java e há mais ou menos 1 ano e pouco apareceu uma oportunidade e eu entrei na B2W Digital, que é um grupo lá de Americana e Submarino, né?
E desde então estou lá trabalhando com Ruby, com Rails e com Elixir, né? Que para mim assim, era um grande sonho assim, trabalhar com Ruby, porque eu sempre gostei muito da linguagem. Aí eu estou lá na B2W, mas assim, surgiu outra oportunidade e eu estou até o final dessa semana, por acaso, eu estou indo trabalhar na mesa, que também é com Ruby, né? Não foi por acaso que eu fui para lá. Aí é isso. Vandinho. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Felipe, mas sou mais conhecido como Vandinho, por causa do meu sobrenome de Vanderlei. E atualmente trabalho na Guava também, sou programador e tenho muita experiência, trabalho com projetos de Rails e Ruby. E já participei de alguns meetups presenciais do Free on Rails. É isso. Aqui falta Vitor. Fala, senhoras e senhores. Eu sou o Victor, falo aqui do Tocantins. Eu trabalho com Rails desde 2014. Atualmente trabalho no César, com Rails também. E é a primeira vez, mas já participo das comunidades que tem aqui no Tocantins. Eu fui fundador do GDG aqui no Tocantins, também de uma comunidade para fomentar algumas tecnologias que a Google tem. Acho que é isso. Eu acho que eu não tenho certeza exatamente de quem está faltando. Eu sei que Antônio não falou ainda, não é? Se puder Eu puxar. acho que falta Kelvin. Falta Kelvin também, que eu sei. Antônio, se apresenta pra gente. Fala, galera, boa noite. Meu nome é Antônio Vitor. Conheço alguns aí do Sim. Lembrar daí de Isa, Paulo. Eu acho que Matheus também, lembro de vista. Eu sou desenvolvedor full stack. Trabalhei com várias linguagens, PHP, Java. Hoje em dia trabalho muito com React, mais no front-end. E Rails mais recente, assim. Na verdade, não estou trabalhando com Rails, mas estou estudando Rails há algum tempo e estou gostando bastante. E venho frequentando os eventos também, já acho que o terceiro, né? Tem online. Eu já, todos eles, os online, eu estou frequentando aí. Kelvin, tu estás podendo falar? Ele está sem vídeo, eu não tenho certeza se ele está com áudio, se ele está presente. Eu vou apresentar, galera. Kelvin é um funcionário lá da minha empresa também, e ele começou a trabalhar com o Rails faz exatos um ano. E é isso, ele tá fazendo curso ainda, ele está estagiando com a gente, ele está fazendo curso de rural, tentando e trabalho no complicado com essa apresentou, que quer ligar o mic e falar, ligar a câmera. Eu acredito que não. Acho que não, né? Deixa eu puxar o bonde, vê. A gente está com um atraso de 5 minutinhos, mas a gente pode começar agora. A gente não atrasou muito, não. A gente vai começar o evento de hoje com a apresentação de Isa sobre dívida técnica. Isa vai compartilhar a tela com a gente vai colocar todo mundo no mudo e Isa vai começar a apresentação dela. Beleza? Massa, obrigada, Christian. Vou compartilhar aqui. Eu vou deixar em full screen, se por acaso ficar muito ruim a imagem, vocês avisam, tá? Deixa eu ver uma coisa. Sumiu tudo aqui agora. Vocês estão vendo a tela certa? Sim. Estamos. Tá, ok. Full screenzão, bonito. Tá, massa. Eu acho que eu apertei sem querer pra... Tá, show. Beleza, então. Deixa eu só ligar o tempo aqui, porque a última vez que eu ensaiei deu 30 minutos. Eu quero ver se eu faço menos. Vou botar essa barra pra cá. E vocês estão me ouvindo bem, né? O volume tá bom. Tá massa.
Deixa eu só introduzir uma coisa. Pessoal, ó, vocês podem falar as dúvidas de vocês no chat durante a apresentação mesmo, não tem problema. E eu vou tentar sumarizar isso durante a apresentação para perguntar ela no final, porque rola, né? O cara tem uma dúvida no meio e talvez esquecer para o final. Aí eu vou sumarizar e no final eu desenrolo. Vocês podem deixar no chat as dúvidas, e aí no final a gente vai ter meio que uns 15 minutinhos, 10 minutinhos para pergunta. Aí tem esse esquema de levantar a mão, né? Se vocês clicarem nesse botãozinho de participantes, aí vocês vão ver que ele tem você pode dar um raise hand. E aí isso fica na ordem, então quem levantar a mão primeiro pode falar primeiro. No final da apresentação vocês podem usar isso para ajudar a Christian aí a coordenar. Valeu, vou começar agora. Dei um start no cronômetro. Então, galera, esse assunto ultimamente eu tenho dado uma ênfase maior para ele, essa questão das dívidas técnicas, porque eu entrei num projeto que uma das grandes demandas que me trouxeram sobre ele foi que ele tinha tinha muitas dívidas técnicas e isso era uma das coisas que mais estava incomodando. É um projeto meio corrido e tem bastante deadlines e milestones, e por causa desse tipo de coisa acaba gerando as dívidas, porque, enfim, quando tu tem que entregar um negócio rápido, tu acaba tendo que fazer certos trade-offs. E aí por isso que eu decidi falar sobre isso hoje. Então, eu consigo passar? Massa, quem sou eu? Já me apresentei, mas vou me apresentar de novo. Eu sou Isadora, sou desenvolvedora na ThoughtWorks, também sou ciclista, infelizmente agora nem tanto com essa pandemia, mas eu costumo ir de bicicleta de trabalho, é uma coisa que eu gosto bastante. Corredora mais ou menos, porque agora com a pandemia também não tenho corrido muito e sou meio farrapeira, mas quando posso eu corro com um grupo de corrida. Ultimamente na pandemia, não só na pandemia, né? Eu sou viciada em Duolingo, eu sou muito competitiva, então eu acho que as duas coisas que eu mais estou fazendo na pandemia é trabalhar e fazer Duolingo. Adoro Banoffee é minha sobremesa favorita e toda a oportunidade que eu tenho de provar Banoffee e aqui em Recife eu aproveito. Especialista em carbonara, porque também carbonara eu acho que, além do Duolingo, a segunda coisa que eu mais tenho feito é cozinhar carbonara quase todo fim de semana. Eu gosto muito de comida italiana e eu peguei uma receita bem certeira, assim. Depois de fazer 200 vezes, aí eu consegui fazer de uma forma decente. E em horário comercial é isso. Eu sou líder técnica num projeto lá na ThoughtWorks, que infelizmente eu não posso falar sobre o que é porque é confidencial, mas é um projeto bem grande e aí eu vou trazer algumas das vivências desse projeto e de outros durante a apresentação. Qual é a agenda de hoje? Então, eu queria fazer um negócio mais fluido, assim, aí eu dividi, primeiro essa parte de o que é dívida técnica vai ser uma parte mais teórica, assim, mais de onde surgiu o conceito, de onde veio o conceito. Depois eu vou respondendo perguntas cruciais, que são, beleza, dado que eu sei o que é dívida técnica, como é que eu identifico no meu código que é uma dívida técnica? Depois, como é que eu catalogo isso para que outras pessoas consigam ver? Como é que eu priorizo? E, por fim, como é que, dado todo esse elenco de, beleza, eu tenho todas as minhas dívidas catalogadas e priorizadas, como é que eu começo a atacar elas? E, por último, eu deixei umas considerações finais que são coisas que meio que permeiam toda a apresentação, mas que não cabiam muito bem em cada uma dessas sessões, eu deixei no final para falar um pouquinho também. Massa. Então, o que é dívida técnica? Muitos de vocês devem ter escutado o termo como débito técnico, né? E aí tem uma grande discussão em relação a isso. Na verdade, não tem nem tanta discussão. Se vocês forem no Google Tradutor, a palavra dívida técnica ela vem de tech debt, technical debt. E aí debt é meio que um falso cognato em inglês. Debt, na verdade, é dívida e não débito. Quando tu bota com I, debit, é realmente débito. Então, a tradução correta seria dívida técnica. E falando um pouco mais de como surgiu o termo, vocês vão entender que faz muito mais sentido como dívida técnica do que como débito técnico. Quem criou esse termo foi uma pessoa chamada Ward Cunningham. Esse é uma das pessoas que criaram o Manifesto Ágil. E ele criou essa metáfora porque na época ele estava trabalhando num projeto que era da área financeira. Eu não sei necessariamente se era um banco, mas aqui tem um link
para o vídeo onde ele explica de onde surgiu o termo. E ele estava fazendo um refactoring na aplicação e queria explicar para o chefe dele que danado é refactoring. Aí ele usou a metáfora financeira para explicar sobre isso. E aí, essa metáfora foi meio que a ideia de o refactoring como uma dívida que você contraiu ao longo do desenvolvimento do projeto que precisa ser paga. Então, esses trade-offs que eu falei no início, que a gente teve que fazer no projeto que eu entrei, e que se faz em qualquer projeto de desenvolvimento de software, eles geram essas dívidas que a gente vai contraindo ao longo do tempo, que a gente vai ter que pagar depois, porque vai ter que mexer no código e se não tiver de uma forma decente, a gente não consegue mexer de novo. Aí é isso, o termo vem dessa ideia de dívida financeira e desses trade-offs que a gente faz. Aí tem uma discussão também em torno, mais purista, assim, em torno de, beleza, o que é dívida técnica e o que não é dívida técnica. Tem 2 artigos que eu linkei aqui, depois os slides eu vou passar para o Matheus colocar no GitHub. Aí vocês podem ler os artigos, mas o Uncle Bob e o Martin Fowler têm visões diferentes sobre o que é dívida técnica e o que não é. Uncle Bob é um pouco mais purista, assim, e para ele uma dívida técnica não pode ser uma coisa que você deliberadamente fez de uma forma com code smells e sem design. Então, se tu fez o código de uma forma que a gente chama de cebosa, não é dívida técnica. Aquilo para ele, para Uncle Bob, tipo, isso não é dívida técnica. Dívida técnica é quando tu contraiu a dívida deliberadamente e tu decidiu que, eu vou fazer esse design e não esse, apesar de eu saber que o design que eu estou fazendo agora não é o melhor. Tem uma coisa melhor, mas como eu estou com pressa, eu quero entregar, ou N motivos, eu vou fazer essa outra opção. Já para Martin Fowler, ele, nesse artigo, ele fala que não importa, essa pergunta é irrelevante, do que é a dívida técnica e o que não é, porque para ele tem um espectro maior. Assim, ele divide, e ele fala sobre esse quadrante de dívidas técnicas, em que as dívidas podem ser prudentes e imprudentes. Então, para o que Uncle Bob seria uma dívida imprudente, um código sem design, sem preocupação de design, sem preocupação de ser um código limpo, para Martin Fowler, isso seria uma dívida também, só que uma dívida contraída de uma forma imprudente. Entrando um pouquinho mais no quadrante em si, como é que é? Aí, do lado direito, tem as dívidas que são contraídas de forma prudente e as dívidas que são contraídas de uma forma imprudente. E aí, as dívidas prudentes e imprudentes, elas podem ser também intencionais ou não intencionais. Vamos para cada um dos exemplos, né? Uma dívida prudente, intencional, é esse caso básico que o Ward Cunningham fala no vídeo. Que é tipo, eita, eu posso utilizar essa arquitetura aqui no meu código ou essa outra. Essa daqui eu sei que não é a melhor, essa outra é melhor, mas eu vou partir para essa e vou fazer o meu código de uma forma limpa, de uma forma decente, só que eu sei que não é a melhor forma possível. Essa seria uma dívida prudente. E aí as prudentes, elas estão muito mais, eu acho que uma forma mais fácil de separar isso aqui, o que está do lado direito e o que é prudente tem a ver com, eu estou fazendo isso de uma forma com código limpo e com design, e a imprudente eu não estou usando design nem código limpo nem nada, estou fazendo no freestyle mesmo. Aí aqui, a dívida imprudente e deliberada e intencional, ela é aquela que, no caso, a prudente intencional é aquela de, beleza, tem 2 opções aqui, eu vou com essa, mas eu escrevi o código de uma forma correta, de uma forma legível. E essa daqui eu não vou escrever o código de uma forma legível, eu tenho que entregar, eu não vou usar design e segue o bonde, sabe? Seria a imprudente. A imprudente desavisada, a imprudente não intencional, já é um nível mais... Você não sabe o que é design, você não entende dos padrões de design de código, você não entende de code smells, e aí, por causa disso, tu imprudentemente cria um código, e também de uma forma não intencional, porque tu nem sabe o que é de fato, que tipos de padrões tu poderia usar, e que tipo de arquitetura, e por que usar uma variável dessa forma ou não da outra, sabe? Então, esse seria o caso da imprudente e não intencional.
Já para o dente intencional, que é um cenário um pouco mais complicado de pensar, seria... Martin Fowler, ele fala assim, sabe quando a gente começa a fazer um projeto de software, a gente tem pouco conhecimento sobre o domínio que a gente está trabalhando. Então, em geral, a gente começa a desenvolver e aí, aos poucos, a gente vai descobrindo mais coisas que precisam ser agregadas e vai entendendo melhor aquele domínio. Então, nos 6 primeiros meses de projeto, tu tem um certo entendimento e cria um certo design e arquitetura. E aí, depois de um tempo, quando tu chega lá no final do ano, tu vê, eita, ou aquele negócio que eu fiz poderia ter sido feito de uma forma diferente. Tu fez da melhor forma que tu podia na época, o teu código estava limpo, a arquitetura estava uma arquitetura aceitável, só que tu não tinha isso no suficiente. Então, é como se, tipo... E aí, acaba sendo não intencional, porque tu fez um código limpo, tu fez um código legal, só que virou uma dívida técnica, porque na época tu não tinha insumo suficiente para tomar a decisão e ter o entendimento que tu teve depois. Seria esse caso de agora eu sei como é que eu deveria ter feito. Essa seria a prudente e não intencional. Massa. Beleza, isso tudo é bem teórico e é massa de entender que tem essas coisas de prudente e não prudente. Tem pessoas que pensam de formas diferentes sobre as dívidas técnicas, mas como é que a gente identifica no nosso código as dívidas, né? Tem alguns livros que eu botei aqui e algumas coisas que são interessantes de você saber. Primeiramente, a coisa mais básica, para tu conseguir identificar dívidas técnicas, tu precisa ter uma base. Tu precisa entender sobre orientação a objeto. E aí, para entender sobre orientação a objeto, tu precisa saber um pouco mais do que são os princípios SOLID, como é que esses princípios e os design patterns eles estão ligados, o que são code smells, quais são os code smells mais comuns de você encontrar no código, como é que são os padrões que são usados em linguagens, o que é um código idiomático em Python, em Ruby, em Java. A partir do momento que tu entende isso, essa parte teórica, tu consegue identificar, tu consegue identificar no teu código essas dúvidas. Esses 2 livros eu listei aqui porque eles foram importantes para mim. Esse daqui, o meu mentor na TW, ele me indicou. Ele é um livro do Uncle Bob. Lá na TW, o pessoal tem um pouco de ressalvas com o Uncle Bob. Ele fez alguns posicionamentos meio controversos. Mas esse livro é um livro muito bom. Ele é um livro muito grosso, ao contrário desse, esse é um livro muito fino. Mas ele fala sobre... o título dele é Agile Principles, Patterns and Practice, mas ele fala muito disso aqui. Ele fala muito de Solid e Design Patterns. Então, meio que ele tem um capítulo para cada princípio do Solid. E quando ele fala de Design Patterns, ele fala quais são os princípios de Solid que os Design Patterns trazem. Então, esse livro aqui é um livro, eu diria que é um must assim, para quem desenvolve software. Ele é muito bom mesmo. E apesar de ser em C#, tipo, quem já trabalhou com alguma linguagem orientada a objeto, a maioria que vem de Ruby, não é complicado de entender. Os conceitos são mais de... Ele bota código de classe, fala de interface... Então, os códigos não são complicados de entender, apesar de serem numa linguagem que nem todo mundo aqui está habituado. E esse livro aqui, na época que eu estava na Loquete, a gente fez um clube do livro dele, eu não sei se Matheus e Vandinho lembram. E aí ele fala sobre... Ele é especificamente em Ruby, mas eu diria que é um livro para, sei lá, qualquer pessoa que está trabalhando com orientação a objeto. Ele fala de composição, ele fala de herança, fala de coisas relacionadas com Solid, de responsabilidade única. Então, ele traz esses conceitos, mas com a linguagem que ele usa como base é Ruby, e os exemplos que ele usa são exemplos de bicicleta, o que é uma coisa massa também. Essas são 2 referências para você entender mais sobre questões de design e orientação a objeto, mas também tem algumas ferramentas que dá para você usar para automatizar esse processo. Ultimamente, no projeto atual, eu estou usando o SonarQube, que eu estou adorando, assim. É uma ferramenta muito massa para análise estática de código. E na época que eu trabalhava com Ruby, Rubocop era uma gem bem famosa. Não sei se hoje em dia eu não trabalho mais com Ruby, não sei se ainda está tão disseminada, mas pelo que eu vi no repositório, ainda estão comitando. Tipo, o último commit que eu vi lá era de horas atrás, então ainda está sendo um código que está sendo mantido constantemente. O Sona e o Rubocop, eles ajudam a gente a identificar coisas mais simples no código, do tipo, variáveis
feitas de uma forma errada na linguagem, ou use before action ao invés de before filter em Ruby. E aí ele identifica esses problemas com o seu código Ruby, aí tu roda no terminal e ele vai e mostra quais são os problemas e corrige. Bem fácil, e aí é uma forma de automatizar esse processo de melhorar o teu código e identificar os code smells. O Sonar, ele é monstruoso, assim, ele tem para 27 linguagens. Atualmente a gente usa ele e a gente usa ele para a gente usa GoCD para CI. Tem uma pipeline lá que a gente roda, toda vez que faz push do código, ela roda e faz o Sonar, o código é puxado lá para o Sonar. E o Sonar, ele tem um dashboard, e aí nesse dashboard ele mostra bugs, dívidas, code smells, quanto tempo, meio que em média, você demoraria para resolver essas coisas, code coverage. Ele é uma ferramenta bem completa. E aí, quando tu vai clicando nesses números, ele vai mostrando detalhadamente quais são os problemas lá no teu código. Uma coisa que eu tenho achado muito massa é que ele é muito bom também para a mentoria de pessoas que estão iniciando com a linguagem. Porque ele mostra exatamente qual é a regra e, tipo, se tu não sabe que usar 3 símbolos de igual é melhor do que usar 2 para fazer uma comparação, ele te mostra a regra e te mostra por que é aquilo. E aí ele é super didático para quem está aprendendo a linguagem, para pessoas que estão iniciando na carreira, pessoas júnior também. É uma excelente ferramenta. A gente usa para Java e para TypeScript lá no projeto. Massa, tá? Dadas essas ferramentas todas e esse material todo, a gente sabe como é que identifica, como é que a gente cataloga essas dívidas no nosso projeto. Aí eu vou entrar numa parte muito mais prática. Eu não pude botar o nome dos projetos, aí eu botei projeto 1, 2 e 3. Não necessariamente foi um atrás do outro, mas estão em ordem cronológica. Esse primeiro projeto que eu trabalhei lá na TW, a gente colocava as dívidas no Trello, a gente usava o Gira para Kanban, para a coordenação do trabalho que a gente ia fazer durante os sprints, e as dívidas elas ficavam no Trello, então era um negócio separado, assim, tinha tipo, isso aqui é o board de trabalho da sprint, e no Trello ficava, beleza, as dívidas estão lá. No segundo projeto, já foi um pouco diferente, assim, no segundo e terceiro, o terceiro é o que eu estou agora atualmente, a gente coloca no Gira. E aí no Gira tem várias possibilidades, né? Tu pode criar uma coluna separada para colocar só os cards de dívida técnica, pode colocar um label especial para os cards de dívida. E ainda, no caso do projeto atual, como é um projeto, como é um produto e aí a gente prioriza as coisas de acordo com as priorizações que o PO faz, a gente tem agrupado em épicos, porque faz mais sentido para atacar épico por épico, assim. Uma prática meio ruim que o tech lead antigo do projeto adotou foi, ele disse, todos os problemas que vocês acharem com código, joga aqui no Gira e bota nesse épico. Então tinha um épico com 200 cards embaixo dele, com todas as coisas possíveis, desde, tipo, não use N no código TypeScript até extrair um serviço para um microserviço. Então, era tudo que tu pudesse imaginar num épico só, não fazia sentido. O PO ficou maluco. Aí a gente começou a agrupar em épicos para ver, tipo, quais são as coisas que fazem sentido, quais são as coisas só de front-end, quais são as coisas que estão relacionadas com gerenciamento de feature toggle, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem discutido. E aí, assim, não existe qual é a melhor maneira possível de catalogar. Existem várias maneiras diferentes, eu acho que depende de como, primeiro, de o quão aberto o cliente está ao que você está fazendo. Nesses dois processos, os POs, eles foram super abertos, assim, em termos de, eu entendo que essas dívidas precisam ser pagas e tem coisas no código que precisam ser melhoradas para que o trabalho ande de uma forma melhor. E aí eles tinham essa consciência maior. Nesse caso aqui era um pouco menos, então ficava um negócio mais escondido. Não que esteja errado, mas existem formas diferentes de lidar. E aí eu acho que cada um deveria adequar isso com o seu projeto. Beleza, então, dado que está catalogado em algum lugar, pode ser até uma planilha, sabe, do Excel. Enfim, tem algum lugar que tu consiga colocar a lista de dívidas que tu consiga listar do teu código. Como é que a gente prioriza? Então, em cada um desses projetos, o primeiro eu acho que era o mais caótico, assim, de todos. Também nessa época eu era muito júnior, assim, eu tinha um discernimento
sim, eu não tinha tanta vivência de trabalhar com dívidas técnicas. Esse foi o primeiro projeto em que, efetivamente, as pessoas tinham um lugar para isso e atacavam isso. E aí, nesse projeto, era meio orgânico, assim, era tipo, tem o Trello lá, quem quiser, puxa um card e endereça e resolve a dívida. Do segundo projeto, que foi a abordagem mais interessante, a gente usava uma matriz de esforço versus impacto, que é basicamente uma matriz para você fazer a priorização do que é que faz mais sentido tu pegar primeiro e o que é que faz sentido tu pegar por último. E no projeto 3, esse que eu falei agora, é de acordo com as necessidades do produto. Então, por exemplo, agora a gente está com muito bug no front-end e tem perda de dados acontecendo, então a gente percebeu que a arquitetura do front ela tá mais problemática. Então, os cards de dívida técnica de front eles subiram de prioridade. E aí variou com essa necessidade do produto. Mas falando um pouco mais dessa matriz de esforço versus impacto, que eu gosto bastante, como é que a gente fez no projeto 2? E eu achei bem massa a ideia que a gente fez. A gente tinha um monte de post-it com todas as dívidas técnicas do projeto e aí a gente tinha, sei lá, imagina, não sei, 100 post-its. E aí a gente precisava priorizar eles. E a gente não ia passar 1 hora, 2 horas numa reunião para priorizar 100 post-its. Aí foi o que a gente fez. A gente colou na parede uma cartolina com essa matriz aí. E no final, todo dia, depois da daily, a gente escolhia, não sei, 5 a 10 post-its, não lembro. E ia catalogando eles em cada um desses quadrantes. Então, tipo, ao longo de 2 semanas, a gente conseguiu priorizar tudo na matriz. E alguns dos cards a gente falou com o PO e eles foram priorizados e viraram cards. E outras coisas a gente meio que fazia no dia a dia e ia compartilhando. Eu fiz isso aqui, eu melhorei essa outra coisa. Mas como estava tudo priorizado, era muito a visibilidade do que tinha que ser feito era muito melhor. E aí como é que é essa matriz, né? Esse quadrante aqui é o quadrante de maior impacto e menor esforço. Então, tipo, isso é o melhor cenário possível. O que tem aqui é fácil de fazer e tem um impacto alto no cliente. Então, esse é o primeiro quadrante que a gente pega. Os 2 segundos quadrantes são esses 2. Na verdade, eu diria que esse, porque esse daqui tem alto esforço, mas também tem um alto impacto. Então, são aquelas coisas que você sabe que vai dar trabalho de fazer, mas realmente elas têm um impacto grande para o seu projeto. Tem as outras que têm um esforço mínimo, só que tem um impacto pequeno também. Então, essas coisas são fáceis de fazer, mas ao mesmo tempo nem faz nem cheiro para o projeto, nem tanto. E por último, esse quadrante aqui é exatamente o último, são as coisas que têm muito esforço e têm um impacto bem baixo. Então, essas definitivamente são as coisas que vão ficar bem para o final. Massa. A gente sabe como priorizar agora e tem algumas dicas aí de como é que rolou nesses outros projetos. Mas como é que a gente faz, né? Eu já meio que dei spoiler de algumas coisas. Nesse primeiro projeto, a gente fazia durante a implementação dos cards. Então, a gente pegava as coisas do Trello e tipo, essa parte do código aqui, eu vou mexer nesse card, então eu vou fazer os 2 juntos. Em todos os projetos, na real, endereçar e resolver as dívidas durante a implementação do card é uma coisa que deveria ser o dia a dia de qualquer pessoa desenvolvedora. Então, aquela questão lá da regra do escoteiro. Você sempre deveria deixar os lugares por onde você passou mais limpos do que eles estavam. Se você fez uma história e trabalhou num card que mexe num trecho de código que está problemático, você deveria mexer, a menos que demande muito tempo e talvez valesse um card separado para aquilo. Mas a ideia é sempre tu melhorar aqueles lugares por onde tu passou. E aí no projeto 2 também, além da implementação durante os cards, a gente incluía na sprint, né? Como eu falei, o PO do nosso projeto, ele era uma pessoa super aberta. Inclusive nesse projeto, diferentemente de muitos outros, a gente não tinha estimativas. Esse foi o único projeto
que eu trabalhei em que a gente não estimava nada. E o trabalho fluía e o PO estava feliz e a gente conseguia incluir dívida técnica na sprint. Então, maravilhoso. Mas nem todos os projetos são assim. Esse projeto 3, que é o projeto que tem esses super deadlines agora, a gente também faz coisas, o que for possível a gente faz durante a implementação dos cards, mas a gente introduziu essa ideia também de ter um percentual por sprint de dívidas técnicas. Como está super problemático e o PO viu lá o Gira milhares de casos de dívida técnica que ele nem entende tão bem porque eles estão definidos de uma forma muito técnica, a gente entrou em acordo com ele que a gente ia fazer uma divisão de 80-20. 80% dos pontos da sprint iam para cards de negócio e os outros 20 seriam coisas relacionadas com coisas técnicas e melhorias técnicas que a gente precisava fazer. Então, isso tem fluído super bem e está funcionando. E aí, por último, considerações finais, 25 minutos, deu certo. Tem outras coisas que eu queria falar também, que estão aí no meio, que são formas de prevenção também. A gente, lá na Total, o nosso projeto ideal é um projeto trabalhando com Trunk-Based Development, que é tipo puxando coisas na master, variando sempre, e aí isso é o projeto ideal para a gente. Então, sempre que a gente consegue vender essa ideia de trabalhar no Trunk-Base, a gente tenta, e nesse projeto que eu estou agora, atualmente, a gente trabalha assim. A gente trabalha com pareamento, é uma prática diária, então todo carro que tu está implementando, tu está pareando com alguém. Existem várias técnicas de pareamento, eu acho que não é uma coisa que está muito disseminada na comunidade, principalmente aqui em Recife, mas é uma coisa que funciona para tu ter qualidade de código. Então, principalmente nesse caso em que tu tá comitando coisa na master e tu tá trabalhando diretamente na master, e tem, no caso do meu projeto, tem 9 pessoas desenvolvedoras puxando coisa lá. É importante que estejam 2 pessoas olhando lá no código, porque não tem code review, né? Quando tu trabalha com pull request, revisão de código é um negócio essencial para tu conseguir até detectar algumas coisas de dívida técnica que podem surgir durante a implementação. Mas o pareamento para tu que está trabalhando com Trunk-Based, ele é super importante. Além dele também, a gente usa outras 2 cerimônias para assim que tu pega um card e no final da implementação do card, que é quando tu está começando, existe uma cerimônia que a gente chama de kick-off, tu chama analistas, pessoas de analistas de qualidade, analistas de negócio e tira todas as dúvidas que tu tiver sobre a implementação do card. Depois que tu sana essas dúvidas, a gente vai parar com alguém para fazer o card e no final existe o desk check, que é essas pessoas que clarificaram e te deram um entendimento do que era o card e esclareceram as tuas dúvidas. No final elas vão ver, não só pessoas analistas, né, mas pessoas desenvolvedoras também vão olhar lá no teu código, como é que foi feita a implementação, como é que foi feita a solução e aí daí passa para um processo de QA que fazer testes automatizados e manuais para ver se está tudo funcionando direitinho. Essas 2 coisas eu acho que são super importantes para manter a qualidade e eu acho que principalmente talvez evitar que você tenha dívidas, mas dívidas são inevitáveis. No fim das contas, se tu está desenvolvendo software, é uma coisa que tu vai ter que lidar no teu dia a dia. E por último, eu acho que é super importante definir guidelines quando tu está desenvolvendo software. E um dos problemas que eu tenho vivido nesse projeto agora, eu tenho perguntado para as pessoas, né? O que é que te impede de fazer um refactoring no meio do teu card? E aí algumas respostas foram, às vezes tem coisas no código que eu não mexo porque tem 200 outros lugares que está sendo feito da mesma forma. Então, tipo, tu não vai mudar o padrão em um canto só do código, né? Isso é uma coisa que precisa ser institucionalizada e tu precisa sair mudando tudo. Isso foi uma coisa super interessante. E aí foi um dos problemas que as pessoas levantaram de por que elas não estão fazendo refactoring. E a outra coisa era, tem coisas que realmente e efetivamente são grandes, assim, e precisam ser mudadas. Mas eu acho que está faltando muito isso, como a gente é um time grande e tem muita gente mexendo no código ao mesmo tempo e muitas pessoas estão entrando, a gente está passando por um processo de transição de São Paulo para Recife.
Eu acho que a gente tem uma definição de guidelines para front-end que não é tão acessada assim, fica lá no wiki perdida e a gente nunca olha. Mas precisa dessa cultura maior de, tipo, como é que a gente define esses guidelines? Vamos ter huddles, vamos ter reuniões com as pessoas desenvolvedoras para chegar num consenso de o que é que a gente acha que é melhor. E ter essa cultura de, tipo, estar sempre olhando os guidelines e fazendo as coisas de acordo com o padrão que o time entrou em acordo em conjunto, né? Nossa, galera, foi meio rápido. Desculpa aí a correria, mas é isso. Muito obrigada. Isa, muito obrigado pela apresentação. Na verdade, eu fiquei impressionado que tu foi exata demais. Tu terminou exatamente 30 minutos depois que tu começou. Tu começou de 7h37, terminasse de 8h07. Tá, Acho que o meu cronômetro aqui tá em e usou de 29. fato. O meu tá em 29,58 ainda, mas eu tava dando 38, aí eu fui tentando diminuir, pelo menos funcionou. Eu acho que dá tempo para a galera juntar as perguntas, mas eu juntei algumas minhas e algumas da galera aí durante o chat. Não sei se tu estava prestando atenção. Primeiro foi de Vandinho, qual é o idioma que tu estuda no Duolingo? Vou fazer todas, tá? Vocês não vão escapar nenhuma pergunta de tiração de onda. Massa. Tô estudando alemão agora no Duolingo. Me adiciona lá, Vandi. Eu gosto de competir com as pessoas. Massa. Olha a resposta. A segunda pergunta foi respondida. Antônio perguntou o que é banoffee. Eu também estava com essa pergunta, estava com vergonha de falar, mas aí já respondeu o que é. É uma sobremesa que é inglesa. É uma mistura de banana com toffee, né? Que é o caramelo. Então é tipo banana, caramelo. É tipo um doce de banana com caramelo. Uma torta. É muito gostoso. O melhor lugar em Recife é um restaurante chamado Mamulengo, na Ilha do Leite. Eu não sei se existe ainda. Faz, sei lá, 4 meses que eu não vou lá, mas é o melhor banoffee de Recife. Fica ali, que eu nunca tinha comido banoffee. Na verdade, eu anotei duas coisas para te perguntar, Isa. A primeira é o seguinte, tu falou muito sobre dívida técnica e sobre medir impacto e conversar sobre isso com o cliente, mas quando a dívida técnica não envolve um impacto com o cliente, é uma dívida técnica de código, é uma forma de desenvolvimento que a gente fez, porque o prazo era muito curto, eu sei que eu preciso mudar aquilo para, sei lá, numa mudança futura, numa implementação futura de uma funcionalidade, eu vou precisar mexer naquilo. Como é que tu trata isso exatamente? Massa. Excelente pergunta. Então, uma coisa que foi meio corrida, mas eu acho que faltou falar, é que uma métrica que a gente tem usado em geral beleza, as coisas de código, elas não estão diretamente relacionadas com o business, né? Mas elas estão indiretamente relacionadas com o business. Então, por exemplo, agora a gente está tendo muito bug no front-end de coisas relacionadas com perda de dados. Então, as dívidas técnicas, como a gente sabe que isso está afetando, que todo sprint tem 3, 4 cargas de bug. Então, tipo, isso é uma área que tá afetada, então isso é uma área que vai ter um valor. Se eu corrigir os problemas da arquitetura do front, eu vou evitar esses problemas de perda de dados e de bugs. E aí, indiretamente, eu estou impactando no negócio. Então, é um negócio bem direto, assim. Isso é uma coisa. E a outra coisa também está relacionada com quais são as partes que eu vou futuramente mexer no código, né? Se tu tem um entendimento bom do roadmap e sabe que, sei lá, eu sei que daqui a 2 meses vão vir cards para mexer no microserviço de envio de e-mails. E eu sei que tem algumas coisas lá que estão esquisitas. Então, se eu pago as dívidas lá da parte do e-mail, isso tem um impacto direto no negócio, porque eu vou conseguir fazer os cards que eu já estou vendo que vão ter no futuro de uma forma melhor. Então, é meio que olhar para frente e também olhar para trás, né? Quais são os bugs e quais são as coisas que estão rolando. Não, saquei, ficou claro. Na verdade, eu não tinha pensado por esse lado, né? Mas tu tá dizendo que sempre volta para o cliente, porque tu vai dizer assim, ó, não está impactando no teu front-end, não está impactando no cliente final, mas eu sei que tu quer mexer nisso depois e isso vai ajudar as próximas. Massa. Eu tô com outra pergunta. É uma pergunta mais processual, na verdade.
eu tenho a impressão que tu chegou a falar sobre isso, tu pincelou o tema, eu não sei se tu respondeu isso totalmente, mas assim, tem algum momento do projeto ou algum ciclo em que vocês tratavam somente sobre dívidas técnicas ou vocês sempre colocavam dentro do ciclo de sprint que vocês já tinham no projeto? Tinha um momento só de dívida, não? Não, assim, você está falando do projeto atual? Dos três, né? Acho que tu falasse sobre 3 projetos. Tá, massa. Então, no primeiro projeto, teve uma época que teve um espaço bem maior, porque a gente estava fazendo mais tarefas de suporte. Então, não tinham features novas que estavam surgindo, aí tinha um buraco lá para, tipo, eita, agora a gente pode encaixar mais coisa. E agora, nesse meu projeto, eu estou meio que vivendo isso, porque assim, a gente tem uns deadlines que estão relacionados com uns ciclos lá do cliente, então, tipo, eita, agora é como se fosse. Deixa eu pensar, se você está trabalhando com marketplace, o teu pior período é Black Friday. Então, as nossas Black Fridays são esses ciclos que acontecem ao longo do ano no cliente, que é uma plataforma interna. E aí, quando está entre ciclos, é o período que tu pode dizer, eita, brother, agora vamos botar essas coisas aqui, porque tem um monte de coisa para melhorar, sabe? Entender e conseguir encaixar as dívidas e estrategicamente também, né? Eu acho que ajuda. A gente não tem períodos especificamente que é tipo a sprint toda é só dívida. Isso é bem difícil, assim, nunca rolou não, em nenhum dos 3. Porque sempre tem alguma necessidade de negócio que vai... no mínimo tem algumas coisas que tu precisa fazer na sprint. Mas é muito mais esse encaixe, assim, tipo, se vira nos 30, assim, como é que a gente vai encaixando as coisas para melhorar. Respondeu também, Isa. Obrigado pela resposta. Matheus também perguntou se o próximo evento vai ter um cardápio com carbonara e banoffee. Eu acho que... Opa, poxa, sugestão. seria massa, né? Agora, eu só não consigo cozinhar para 200 pessoas. Eu sei cozinhar carbonara especificamente para 2 pessoas, para mim e para Shima, e assim, pelo menos ele aprova o meu carbonara, então eu acho que... E Shima é muito crítico, então eu acho que É o que importa, atingir... né? Ter o público-alvo. O meu público-alvo aprovou. A gente limita para 30 pessoas e recruta um time de cozinheiras, pô. Cozinheiras e cozinheiros da comunidade. Eu posso emendar com uma pergunta que surgiu aqui, eu também fiquei curioso sobre isso. Você comentou sobre Trunk-Based Development, Isa. Vande perguntou a respeito, talvez como é que vocês usam no dia a dia isso, e eu tenho uma pergunta relacionada que é como convencer as pessoas a usar Trunk-Based Development em vez de Git Flow, que para mim é uma coisa que é um tiro no pé. Massa, excelentes perguntas. Então, em vários projetos na ThoughtWorks eu trabalhei com esquema de pull request também. O cenário ideal para a gente trabalhar na master, só que tem lugares que é mais fácil tu vender o trunk base ou não. Tipo, nesse caso, como o nosso cliente, o cliente que eu estou trabalhando atualmente, não é uma empresa de tecnologia. Então, é muito mais fácil. A gente é tipo, beleza, eles são uma empresa que eles são bons nisso e a gente é bom em tecnologia, então é mais fácil a gente vender e dizer, não. Um dos argumentos para vender trunk-based é a velocidade em que tu entrega as coisas. Com o pull request, tu tem esse step extra de tipo, massa, alguém vai ter que parar e revisar o código e vai voltar, e aí vai passar de novo e abrir outro pull request e volta, até chegar lá. Então, tipo, com o desenvolvimento direto na master, a entrega é mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, tu precisa de uma maturidade maior do time e acordos entre o time, na verdade. Pareamento é uma coisa importante, porque se tu tá mandando uma para master e tu cria esses mecanismos, então, que eu falei, né? Tem o kickoff, da check e o paramento. Tu cria esses mecanismos para evitar que, eita, a gente não tá botando qualquer coisa lá na master. Não tá tendo revisão de código, mas o código que tá entrando lá é o código de qualidade. Mas um dos argumentos, assim, das coisas que eu li, principalmente essa velocidade de entrega, assim. Mas, claro, você precisa entender que para trabalhar com trunk base, você também precisa criar mecanismos para não dar um tiro no seu próprio pé, assim.
Mas é muito massa trabalhar, mexer com as coisas direto na master. Atualmente o pessoal está tentando vender, estava tentando criar. A gente não tem nem release branch, na verdade. A gente pega os commits da master e aí faz o deployment. E aí tem uma galera que entrou um arquiteto novo que tava querendo, mas por que a gente não tem uma release branch, não sei o quê, e a gente tá assim, brother, eu não quero, eu não tenho que lidar com merge até agora, eu não quero lidar com merge de branch nenhuma, minha vida tá maravilhosa, não complica ela não. Mas eu esqueci a tua pergunta, Matheus. Eu acho que a de Vaninha eu respondi? Respondeu. Eu tava meio curioso saber como é. Eu já ouvi falar muito sobre essa forma de trabalhar, mas aí realmente acho que muito falasse de ter essa segurança, falar de testes e estar sempre pareando com alguém para outra pessoa estar também lá olhando o código e tendo mais confiança. Uhum. Mas era isso Também, mesmo. na prática, assim, a gente também, como no pull request você bota, eita, trabalhei no card e tal, ou bota no título do pull request, né, qual foi o negócio, nos commits a gente costuma botar as iniciais das pessoas que trabalharam e o número do card. Então, a árvore lá de commit na master, ela fica tipo, quem foi que trabalhou, qual foi o card, então tu consegue entender exatamente de qual card cada commit foi. E fica bem organizado. Ah, sim. Porque nesse modo de trabalhar, às vezes você precisa talvez de mais de um commit, né? E depois para você saber quais são os commits que estão agrupados, vocês usam isso nessas informações, né? Do card, da tarefa. No final das contas, assim, quando tu puxa tu tem mais responsabilidade porque tu tá fazendo push para master, porque tudo que tá na master branch tem que estar pronto para ser entregue. Então, se eu tô fazendo refactoring, se eu tô fazendo alguma coisa desse tipo, tudo tem que estar pronto para ser deployado. Puxei uma coisa no master, tudo que tá na master tem que estar pronto para ir para produção. Mas o que acontece às vezes, tu tá desenvolvendo um card, eu tô desenvolvendo outro e tá tudo misturado lá, isso que tu falou. Tu tem mais de um commit e tá tudo misturado. Aí o que a gente usa é Feature Toggle, que tipo, por causa dessas necessidades do cliente de, eita, faz deploy disso e não faz daquilo, como tá tudo na master, se tu fizer deploy, vai tudo junto, né, no bolo. Aí a gente usa as toggles para dizer o que é que tá ligado e o que é que tá desligado. A feature de Vaninha tá desligada agora, tá na master, mas tá desligada. E a Disa tá ligada e tá funcionando. A feature toggle é uma coisa que a gente usa para tomar essa decisão de efetivamente o que é que está em produção ou não, o que está funcionando. Acho que tirou as tuas dúvidas, Matheus. Tu queres acrescentar alguma coisa? Não, tirou. Então vocês não usam pull request nem tem code review? Nope. Então, parece caótico para algumas pessoas, mas não é. É bem de boa. Que tem que ter um time bem expert, né? Para trabalhar nesse esquema. Sim. Então, eu acho que, tipo, quando tu tem esses mecanismos que eu falei, a gente tem o kickoff, tu tá pareando sempre com a pessoa e tá sempre trocando de pares, né? Uma coisa importante de ressaltar é isso. A gente troca de pares toda terça e quinta. O que acontece? Eu tô parando com o Vaninho, aí fiz esse card, aí daqui a pouco eu saio, aí o Matheus vai parar com o Vaninho e, sei lá, o card demorou uma semana para ser feito, mas 4 pessoas, foram 4 mãos que passaram por aquele código, sabe? Isso ajuda a disseminar o conhecimento, a compartilhar o conhecimento e também ajuda a ter mais gente de olho naquilo, sabe? Então, é importante ter, claro que é importante ter um certo nível de maturidade e ter pessoas sênior no time para coordenar esse tipo de coisa, mas não é uma coisa que é impossível de fazer. E tem muita gente júnior no time também, e isso não causa problema. E não é necessária tanta maturidade assim, é necessário que tu crie mecanismos para proteger e garantir a qualidade. Deixa eu puxar o bonde, foi mal interromper o processo aí. A gente está batendo nesse momento, os 15 minutos de pergunta encerraram. Agora está na hora da gente dar o shift para a próxima apresentação. Agora Paulo Fernandes vai falar sobre RSwag para a gente.
eu passo a palavra para tu, Paulo. Pode começar a tua palestra. Muito obrigado. Deixa eu só compartilhar aqui. Vai ser tudo certinho dessa vez. Acho que vou ter que fazer assim. Todo mundo vendo aí direitinho? Sim. O screen já, bonitão. Certinho, né? Então, deixa eu só... E até avisar vocês, estou testando algumas coisas, né? Porque é bom assim, né? Testar em produção. Descobri essa biblioteca linda para fazer apresentações no Markdown. E vocês são minhas cobaias. Vou testar aqui. Boa noite, pessoal. Prazerzão, a honra estar aqui mesmo. Fiquei muito feliz quando eu fui chamado pelo Matheus. Né? Assim, e tão pouco tempo, né? Eu falei 3, 4 meses em Rails. Então, assim, eu pensei, né? O que eu posso falar, né? Uma coisa que eu usei, uma ferramenta, não é tão complexa. Eu posso focar, né? Posso dar um drill down nessa ferramenta e a gente focar nisso um pouquinho. A ideia é que vocês aprendam um pouquinho sobre um bocado de coisa, mas que vocês saiam daqui com um pouquinho de informação útil que, se vocês quiserem, vocês podem levar para os pais de vocês, né? Para a vida de vocês. Eu sou o Paulo Fernandes, eu sou engenheiro de software agora no César. Meu renda no GitHub é pernambucano, meu renda no LinkedIn é esse aí, iniciais, né? Saudade sim, veio junto comigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre documentação de APIs através de testes automatizados. Não, gigante, título gigante. Mas a ideia é bem simples. A ideia é focar em documentar. Mas por que a gente deveria documentar a API? Né? Por que você faria isso? E hoje, provavelmente, se alguém estiver trabalhando com APIs Rails, você provavelmente ouviu falar em várias bibliotecas específicas para APIs, tem uma necessidade específica que separa um pouquinho de projetos Rails normais, né? Projetos de Rails full stack, digamos assim. Mas hoje, se você trabalha com API, você pode ter passado pelo menos uma vez no seu projeto por um momento em que foi difícil usar API. Ou você ouviu alguém falar que era difícil usar API, né? A gente vê muito... alguém vai ter o Postman mais atualizado. Então, onde é que está esse Postman mais atualizado? Onde é que está essa documentação mais atualizada da API, né? Algum e-mail, né? Sempre tem um e-mailzinho que alguém salva. Não, esse aqui é a última versão. Mas quando muita gente começa a trabalhar, fica mais difícil de entender essa API, porque muitas coisas acontecem, né? Você pode estar com um projeto API simples, com poucas pessoas. Você pode estar com um projeto com várias pessoas trabalhando em várias partes da API. E fica difícil focar essa verdade, né? Difícil também de manter, atualizar, porque você fica tendo que trocar a chave e ficar buscando essas informações para juntar e conseguir trabalhar nessa API. Às vezes algo já está pronto, você está trabalhando em algo muito parecido, mas você não sabe, porque está no e-mail de alguém, está no Postman de alguém, está no e-mail de alguém, e fica difícil de você juntar tudo isso. No final, você fica meio que preocupado em como entregar para o cliente, porque você vai ter que criar um e-mail gigante, com uma documentação gigante, provavelmente, explicando cada APIzinha. Muitas vezes a documentação é falhazinha, você só explica o mínimo, não explica casos mais edges, né? Casos mais complicados da API, que você pode ter até desenvolvido, mas que o cliente não vai usar porque ele não sabe que existe, né? E tudo isso porque a gente não conseguiu padronizar. A gente não consegue padronizar a entrada e a saída, a gente não consegue padronizar como a gente vai, como as URLs estão sendo formadas, estão seguindo um padrãozinho REST de verdade, ou seguindo o padrão que que a empresa, né, pede para você seguir. E essa dificuldade que eu estou tentando, né, vamos tentar hoje, pelo menos iniciar uma caminhada para vocês, para nós todos que eu também estou usando, resolver. Então, o que eu espero que aconteça com todos nós, depois dessa apresentação, a gente amanhã, hoje não dá mais, mas amanhã, a gente comece a criar a documentação um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil de usar, tanto para a gente como para o cliente,
e que a gente siga um padrãozinho, que é padrãozinho simples, é um documentozinho simples, bem simples e YAML, que todo mundo consegue escrever e ler, principalmente, é bem legível. E que, se você tem pessoas no seu projeto que usa Postman, que usa Insomnia, que usa qualquer ferramenta mais exótica, tenho quase toda certeza que essa ferramenta vai suportar o Swagger, esse padrãozinho que eu vou mostrar aqui. E então você consegue focar num lugar só, consegue padronizar os endpoints. Não importa quantos endpoints você vai ter um lugar, uma verdade. Não vai estar em e-mail de ninguém, não vai em Postman de ninguém. Você vai conseguir andar, né, com a confiança que você está fazendo um trabalho que está contribuindo para o projeto inteiro. Além disso, né, esses três são padrão. Além disso, a biblioteca que eu vou mostrar consegue tornar os testes de APIs mais legíveis. A gente sabe, com a spec, você talvez teria que fazer uns expect do corpo do projeto, para ver se cada parte do corpo do projeto está naquele formatozinho certinho, tanto do que está indo quanto do que está vindo. E a gente juntando os testes à documentação, a gente garante que a documentação vai estar num nível razoável atualizada. Porque se os testes, pensando num projeto que tem CI da vida, se os testes não passarem, o projeto não sobe. Se o projeto não sobe, a gente não tem documentação. Então a gente tem que se preocupar com o ciclo virtuoso, que se a gente melhorar os testes, a gente melhora a documentação, e com a documentação a gente consegue criar mais testes melhores, né, mais robustos. Então é uma junção muito boa. O padrão que eu estou falando é o Swagger. Ele foi 2018, 2017, por aí. Agora ele é controlado pela Linux Foundation e mudou o nome para OpenAPI, que é um nomezinho bem mais tranquilo. O Swagger é um nome mais pesado, mais linkado com a empresa que trabalhava com ele, né, que organizava ele. Mas todo mundo hoje em dia ainda usa o Swagger. Então é basicamente o Swagger 2.2, que é o Swagger, e o Swagger 3.0, que é o OpenAPI. Eu vou usar Swagger porque todas as ferramentas da internet vão dizer que Swagger. É muito mais fácil você entender como encontrar. Um review rápido. O Swagger é um ecossistema, na verdade, de padrão e várias ferramentas que, se usadas em conjunto, tornam a vida muito mais fácil para trabalhar com a API. A gente vai focar aqui, né, essas duas partes, na padronização, na documentação e nas ferramentas. Então, a gente tem primeiro o padrão, né? Aqui a gente tem um documentozinho YAML simples, aqui está usando a versão 2.0, e tem basicamente quatro partes. Tem algumas outras partes, mas essas são as mais importantes. Na parte geral, identifica qual é a API, quem está fazendo, qual o server que vai no hosting para você acessar essa API, qual as operações que você está fazendo, né? Quais os endpoints, o que esses endpoints precisam para trabalhar, né? Quais os parâmetros de entrada e quais as respostas. Então, é uma informação, todas as informações que você precisa para trabalhar com a API estão nesse documento. Além da documentação, você consegue gerar, né, usando outras ferramentas, gerar formas de trabalhar com essa API. Então, uma das ferramentas mais importantes que a gente vai usar hoje aqui é o Swagger UI, que ele permite que a gente crie dentro do próprio server um endpoint, e esse endpoint tem todos os endpoints, as rotas, todos os endpoints que a gente vai ter na nossa API. E se a gente clicar em uma delas, por exemplo, ele vai mostrar informações de como a gente pode trabalhar com aquela API, né? Aqui é até bem simples. A gente precisa de um parâmetro de entrada, que é a resposta nesse formato, se o código for 200. Mas ele pode ter vários códigos, pode ter várias respostas diferentes, e pode ter vários parâmetros de entrada também. Um ponto importante que eu vou mostrar um pouquinho mais no final é que a gente pode também testar. Então, é como se fosse um Postman dentro do seu projeto, um Postman rápido dentro do seu projeto, e que você pode ir lá quando você quiser, só rodar o projeto, ou algum ambiente de dev, de stage, você consegue ver todos os endpoints, saber se já tem algum endpoint que já foi feito, você pode reutilizar um padrão, você pode também colocar informação de autorização, todas as informações que você precisa. A segunda ferramenta muito usada também é o Swagger Editor, que é quando você... e essa é
dos grandes sacadas do padrão, mas que às vezes não é muito usado. O back e o front se juntam antes do projeto inteiro começar, ou pelo menos aquela atividade começar, e diz, olha, a gente precisa dessas informações. Então a gente vai acordar aqui, que a gente vai ter um endpoint X, um endpoint Y, um endpoint Z, e esses endpoints vão ter essas entradas e saídas. Então ninguém desenvolveu nada ainda, mas a gente já acordou, já entrou um contrato do que a gente precisa, do que a gente vai fazer. E aí, nesse momento, para ir para essa atividade, o Sugar Editor é muito bom, porque você pode digitar aqui na esquerda o padrãozinho, e aqui no dentro você pode visualizar como é que ele vai ser no final, lá no endpointzinho. Além disso, como é um padrão muito robusto, você consegue gerar stubs para várias linguagens. Aqui tem Rails 5, mas tem várias linguagens, e criar também servidores, stubs para clientes. Então, você pode adiantar seu trabalho apenas só focando primeiro, eles chamam de spec first, né? Começando pela especificação. E agora eu vou tentar explicar um pouquinho, né, de forma um pouquinho bem calma, bem tranquila, como eu posso fazer isso na minha API Rails. E eu vou usar uma biblioteca chamada rswag. A gente vai acordar aqui entre nós que a gente vai criar um endpointzinho simples, que é um get, um métodozinho get, para buscar informação. A gente quer retornar dessa informação, nesse endpoint, a listagem de livros de uma livraria, e a gente vai tentar usar TDD. Ok? Vamos lá. Então aqui é o que a ideia que a gente quer. A gente quer um métodozinho get, um endpoint com um métodozinho get, no /books. Eu quero que ele retorne uma listazinha com livros, e cada livro tem nome e autor. Certo? A gente começa instalando o rswag, e o rswag também, obviamente, já que o rswag e o rswag trabalham em conjunto, aqui no Fire. Eu inicializo o rswag e o rswag para eles criarem os arquivos, os diretórios que eu preciso, e aí eu crio minha API. Né? No caso aqui eu vou criar uma bookstore. O rswag se junta ao rswag para nos dar um gerador de testes, e quando a gente está fazendo TDD, eu vou começar gerando esse teste. Então aqui ele cria um testezinho bem bestinha, sem nada, e a gente começa a focar nessa primeira linha, né? Quem é esse Swagger Helper? Quem trabalha com RSpec conhece o Rails Helper, conhece o Spec Helper, o Swagger Helper, desculpa, o Spec Helper. O Swagger Helper é o helper do Swagger, e ele tem dentro dele o corpo base do padrão, do documentozinho YAML que a gente vai usar. Então, cada teste vai ter um pedacinho de documentação que a gente vai criar, e ele usa a DSL do teste, né, Domain Specific Language do rswag, para transformar esse teste em uma documentaçãozinha. Ele vai juntando todos os testezinhos, mas as informações genéricas, né, gerais, ficam dentro do Swagger. Swagger Helper, perdão. A gente eu só vou dar uma limpada aqui no código para ficar mais simples, mais direto. E a gente vai criar nosso endpoint, nosso path na linguagem do rswag, que é o /books. Dentro do path, a gente vai ter um métodozinho get, a gente poderia ter vários métodos, né? Get, post, put, patch, delete, o que você imaginar, pode ter aqui dentro. Vou dar só um nomezinho aqui, bem descritivo. Dentro do get, eu vou dizer que ele vai retornar um JSON. E vai retornar a resposta com o código 200. Então aqui eu criei só um response, mas para esse método get eu posso ter vários responses, no caso 200, 400, 404, quanto a gente precisar. E aí a gente diz qual é o corpo da resposta que eu quero. Então esse aqui é um formatozinho, para quem conhece JSON API, esse é um formatozinho mais comum, mas para quem não conhece ainda, eu vou passar passo a passo aqui o que isso significa. Então, no início a gente diz que o type é um array. O type de array só quer dizer que ele vai estar entre colchetezinho. Então, quando a gente move um pouquinho, a gente diz que dentro desse array vai ter itens, e cada item vai ser um tipo objeto, ou seja, entre chaves, e vai ter propriedades name e author, que são dois strings. Então aqui a gente tem name e tem author. Tranquilo? No finalzinho, a gente diz que a gente precisa que o name seja obrigatório. O que isso quer dizer, na verdade, é que se tivermos elementos no array, o name tem que ser obrigatório, tem que existir. Mas o array pode ser vazio. Se a gente quisesse dizer que o array tivesse pelo menos um elemento, a gente poderia
usaria outro carinha chamado minimum length, minimum size, alguma coisa assim. Que ele vai definir, tipo, eu quero que seja pelo menos 1. Mas como é um endpoint, ele pode retornar, um endpoint simples, pode retornar vazio, não vai dar problema. O nosso exemplo aqui. Então, no final, a gente tem esse teste, e pode ver que ele é bem descritivozinho. A gente tem a nossa API Books, nosso path Books, a barra Books, que tem um métodozinho get, que vai produzir JSON e vai responder um 200 com esse corpo. Depois que você começa a fazer, vai ficando bem prático de você entender. E como é uma DSL específica, não fica aqueles testes que cada um cria de um formato diferente e deixa meio doido. Alguns fazem um expect em alguma coisa e não fazem de outra, escolhe os campos mais obrigatórios, necessários. Aqui a gente tem um lugar, um formato específico de fazer esse teste. Além disso, a gente usa o esquema, que eu não vou mostrar aqui nessa apresentação, para não demorar muito, mas a gente poderia colocar esse esquema dentro do Swagger Helper e usar ref, que é uma referência. Então, a gente pode utilizar esse mesmo esquema aqui em vários endpoints, inclusive para entradas no endpoint, por exemplo, entrada do post, para criar um book, criar um livro, e para o retorno de um barra book, para retornar barra books, barra ID, para retornar um book só, um livro só. E aí a gente roda o nosso teste. E, claro, a gente recebe um erro, porque a gente não fez nada ainda, só fez o teste. Aqui ele reclama, como bom TDD que a gente vai fazer, uns pouquinhos, ele reclama que não tem ainda barra books. E, óbvio, a gente vai, então, começar usando um gerador, o próprio Rails, muito bom, de resource, criando o resource book, que vai gerar nossa rota, os controles, mas a gente não quer gerar nosso teste, porque a gente já gerou. A gente bota assim o request specs, desculpa, no final. E aí a gente roda. E aí o texto vai mudar aqui. Vocês vão, por favor, me perdoar. Eu não tirei. Vocês vão ver que ele cria também um modelo, óbvio, um resource, e cria o teste do modelo que a gente implementou ainda. Essa mensagem aqui vai acabar continuando aqui. Mas se você perceber que tem uma estrelinha, que a gente não implementou ainda, e tem um F de falha. E é esse Fzinho aqui, esse segundo carinha que a gente vai se focar. Ele quer que ele vire um pontinho que é verde, que quer dizer sucesso. Então aqui o erro diz que a action index não foi encontrada. Então a gente faz o quê? Vamos lá no Books Control e criar o def index, a action index. E aí você diz, mas Paulo, por que você não fez já algumas coisas aí? Então, tá seguindo o 3D, então vamos lá um pouquinho. Vamos deixar os erros nos guiar. Então a gente tem aqui que agora a gente está retornando 204. 204 é um código para no content, não está retornando nada. A gente cria um 200 no nosso teste. Então a gente vai lá e retorna alguma coisa. Vai retornar um JSON, uma lista vazia. Beleza, primeiro teste funcional. Aí a gente fala, pronto, parou? Não parou. O que é 3D? 3D a gente primeiro erra, faz um teste para vermelho, depois a gente faz o teste para verde e aí a gente refatora. Então agora, nesse momento, a gente vai refatorar e vai colocar realmente o que a gente precisa. Tem books all, retornar todos os livros. E a gente roda, tranquilo, o segundo carinha ainda é um pontinho verde, muito bom. Então, massa. Mas aí a gente sabe que a gente não tem nenhum dado ainda no teste lá. Vamos adicionar alguns fixtures para testar se com dados ele vai dar erro também. Ele vai passar também, desculpa. Então a gente adiciona aqui esses dois livrinhos aqui no Books, no Fixtures Books, perdão, e chama o Fixtures All só para carregar esses dados. A gente roda de novo e 100%. Estamos bem ainda, estamos bem na fita. Agora que a gente tem os testes pronto, a gente implementou o que a gente queria, a gente vai gerar aquela telinha, aquela paginazinha, aqueles endpointzinhos para ver os endpoints que a gente criou. Que é desse formatozinho aqui. Tem um Rails RSwag. Ele cria, mas você pode ver que ele está basicamente chamando o RSpec com o formato dele. Então, se você quiser colocar isso em todo o teste, também é possível. Eu não gosto de colocar porque vai demorar um pouquinho a mais, né, dependendo da quantidade de testes. Então, talvez seja melhor deixar com um código, um scriptzinho separado para no final do build, do projeto inteiro, você gerar essa documentação. E aí a gente tem essa telinha aqui, que a gente acabou de criar. Pelo nosso próprio servidor, a gente chama /API Docs, e ele gera toda aquela telinha que eu tinha mostrado para vocês antes. Só que vocês podem ver que o response, eu dei um try out, o response está vazio. Claro que a gente não criou dados ainda para o ambiente de desenvolvimento. Então, eu vou colocar aqui no seeds, vou rodar o DB seed do Rails, e aí quando eu testar agora no meu ambiente, ele vai tornar esses dados.
Então, essa foi uma simplificação, na verdade, de todo o processo que você faz num ambiente mais confortável, mais confiável aqui. Mas eu fiz um tutorial, né, em texto, o mesmo que eu expliquei ali. E deixa eu mostrar para vocês, você tem uns gifzinhos aqui, vocês podem depois ler com calma. E esse é o endpoint que a gente acabou de criar. Então a gente tem aqui, posso executar, ele vai rodar, e a gente consegue ver aqui o que ele está rodando, né? Está dando um cursorzinho no nosso endpoint. Se a gente tivesse informações de autorização, tudo mais, teria um botãozinho aqui de authorize, a gente consegue especificar para cada endpoint coisas, API keys diferentes, authorizations. Num ambiente mais maduro, né, num ambiente mais endpoints, você conseguiria ver algo desse tipo aqui. Esse aqui é um demo do próprio Swagger. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui e ver como é que esse endpoint, como é que eu uso esse endpoint do GET, eu venho aqui, beleza, então eu sei aqui que ele não precisa ter um parâmetro de entrada, sei que ele tem um 200 aqui, que ele não precisa de autenticação. Se eu vier aqui e dar um execute, ele vai rodar, ele já devia ter rodado, a internet não está muito boa, mas enfim, ele vai rodar e trazer informação do carinha lá. Agora, ele está tendo um pouquinho na internet, perdão, pessoal. Mas enfim, a ideia se mantém. Além disso, eu gostaria de dar para vocês alguns bons exemplos para vocês seguirem. E dois que eu amo, que são muito bons exemplos, é o da API da Marvel, que você pode até ver aqui embaixo que ela segue o mesmo. Criaram uma telinha diferente, claro, mas eles seguem a base do Swag UI. E do New York Times também é o formato, é a mesma ideia, você pode até baixar o spec se quiser, mas eles tornaram bem mais verboso, então eles explicam bem mais, dão bem mais exemplos de forma mais escrita. E são algumas referências que eu coloquei aqui, que eu expliquei. E esse tutorial, né, essa apresentação, tá nesse linkzinho aqui, eu vou pedir para colocar depois no nossa paginazinha. E também tá com esse tutorialzinho aqui, que eu vou, inclusive, ele tá só com o endpoint get por enquanto, mas a minha ideia é que eu progrida ele para fazer o CRUD completo, né? Também usando o TDD, também usando o RSwag, para tornar como uma basezinha de conhecimento. E sim, caso você precise do documento em si do Swagger e YAML, para poder carregar um post, para carregar um client, né? Você pode baixar ele também fornece para você. Você baixa esse arquivozinho aqui e carrega no seu client favorito, digamos assim. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela tua oportunidade, viu? Paulo, a gente que agradece a tua apresentação. Mais uma vez, eu vou começar puxando as dúvidas de algumas coisas que eu anotei. Como tua palestra foi muito hands-on, eu gosto muito e minhas perguntas são também nesse sentido. São perguntas técnicas sobre isso que tu mostrou pra gente. Eu achei massa. Tu mostrasse que no Swagger o pessoal pode colocar uma descrição explicando o que é os métodos, dando uma introdução, falando sobre como funciona aquele método, o que é que ele retorna. E onde é que isso entra dentro desse formato em que tu cria o teste para dar a descrição, para gerar a documentação a partir dele? Tem algum local aí nisso que tu coloca? Então, esse teste aqui é um teste RSpec normal, que a gente faz, né? Qualquer teste RSpec, só que com um formatozinho do RSwag, com a DSL do RSwag, por isso que o RSwag Help está aqui em cima. O corpo, digamos assim, né? O grosso do... Deixa eu até carregar aqui para vocês mostrar para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Acho que não, né? Só o Chrome, né? Eu estou vendo o teu Chrome só. Tá vendo o Chrome, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês. O grosso, onde fica? E aí eu vou mostrar para vocês aqui também. Então, deixa eu ver aqui. New Share, Desktop. Vou mostrar tudo, tá? Tá. Pronto. Vocês estão vendo tudo agora? Estou vendo tudo. Tá vendo meu VS Code, é isso? Exatamente. Pronto. Aí dentro do nosso querido... Tem dois lugares massa, não sei se vai responder a tua pergunta, mas pelo lugar que dentro da spec, da própria pastazinha dos RSpecs que a gente tem o Swagger Helper. Dentro desse Swagger Helper, ele tem esse carinha aqui, que é basicamente a estrutura básica, né, que ele usa para
criar aquele documento lá no final. Pode ver que, veja a versão, essa aqui é a versão inicial, né? E essa aqui é a versão final. Então, vê que ele adicionou aqui pra gente esse path, né? Essas informações aqui são genéricas, que estavam no Swagger Helper, mas ele pegou do teste, transformou aquela linguagem do teste em um esquema YAML e adiciona nesse arquivo final. Esse arquivo final, ele gera nesse lugarzinho aqui. Então, Swagger, na parte mais pai, né? Ele bota um V1 porque aqui está V1. E aí é outro ponto forte do padrão, que é você pode dividir. A gente viu aqui que a gente pode dividir os endpoints em si, né, agrupar endpoints, mas a gente pode também dividir as versões dos endpoints. Né, a gente aqui tem, esse aqui está usando o V2, por exemplo, mas pode ter V1, V2, V3, V4, quantos quisesse. E aí você pode também criar aqui dentro mais de um doc desse, um para cada versão, e lá no teste você pode especificar qual que você quer. E você consegue criar teste específico para V1, teste específico para V2, V3, quanto quiser. Respondeu a tua pergunta? Ô, massa. Não, respondeu. Talvez eu tenha me expressado um pouco mais. Era tipo isso. Eu consigo descrever a parte documental da documentação dentro do teste para que o único local que eu tenha que mexer seja o teste? Sim, porque eu consigo chegar no método e especificar as descrições. E uma outra pergunta era justamente isso. Onde é que a gente seta essas configurações globais? Se tem algum local? Também tem. Eu vou puxar uma outra pergunta minha. Se a galera tiver pergunta, pode fazer no chat que eu vou ler já. Eu vi que tu roda um comando, tu gera esse spec no projeto e ele vai ser comitado e vai estar junto com o projeto, né? E aí tu consegue disponibilizar isso para o cliente. Como é que tu usa isso na prática? Assim, tu gera isso, publica isso no teu site final e deixa para o cliente, tu publica no endpoint separado, tu manda o arquivo do Swagger para o YAML do Swagger para a pessoa que vai implementar isso. Como é que tu usa isso na prática, de fato, esse Swagger? Então, depende do cliente, claro, mas você consegue, fechar esse link, colocar uma autorização nesse link, para só quem precisar ver, ou quem puder ver esse linkzinho, né? Esse endpoint. Desculpa. Você pode não subir no seu GitHub, no seu repositório e usar aquele linkzinho, aquele scriptzinho no seu CI, para no final do build ele criar aquele documentozinho e criar. Tudo que acontece é o seguinte, quando a gente cria, e eu posso até mostrar aqui para vocês, quando a gente cria o projeto inteiro, né, quando a gente inicia o projeto, ele se vincula, né, o engine, ele se vincula lá ao Rails, e aí você consegue, separado a parte de API, a parte de UI e a parte, aqui no caso ele é gerador, mas a parte de API e UI. Então ele está sempre naquele endpoint, está sempre rodando, sempre lá, e aí ele fica olhando aquela pastinha do V1 Swagger, para ver se tem esse documentozinho aqui, Swagger YAML, e se tiver, ele vai gerar, e é a ferramenta que a gente não precisa se preocupar, que é o Swagger UI, que ele vai gerar essa telazinha aqui bonitinha para a gente, deixa eu sair na frente, sai na frente. Peraí, tá saindo na frente agora, saiu. Que gera tudo isso aqui pra gente. Então, a gente só precisa se preocupar mesmo em fazer o teste, né? Ser conciso, né? Tipo, a ferramenta ajuda você, porque como a gente até eu falei aqui, mas eu criei na mão para poder mostrar como é que é. Você pode criar aqui deixar esse esquemazinho dentro do Swagger Helper, né? Esquemas barra componentes aí, e você chamar em cada teste que você precisar. Então você pode criar uma vez só o esquema do book, né, um livro, ou de books, um array, e você consegue usar em vários lugares. Então, alguém vai precisar criar um endpoint novo sobre, sei lá, agora vai criar um livro, vai inserir vários livros. Então, como é que eu posso, quais são as informações que eu preciso? Aí uma pessoa pode ir lá no model, olhar, eu tenho um name, tenho um author, então vou criar isso aqui. Mas aí, no teste, a pessoa pode, sei lá, fazer um formato que seja mais complexo, seja mais confuso. Aqui é um exemplo simples, claro, mas tem endpoints com mais de 20 parâmetros de entrada, um corpo de resposta absurdo. A gente sabe que não é
nada difícil de ter. E esse formato de esquemas facilita muito assim. Muito mesmo. Nossa, Paulo, tirou minha dúvida. A Matheus fez uma pergunta partida em alguns pedaços. Matheus, tu queres fazer a tua pergunta? Tu queres que eu faça ela Eu posso fazer, velho. Como organizador? Valeu. E também se alguém quiser, porque eu não tô vendo a mãozinha aqui. Eu não sei se o pessoal, não sei se é porque eu sou co-host. Mas... Eu não tô vendo o chat agora. Não, então, não tem nenhuma mãozinha não, pelo que eu tô vendo aqui nos participantes. Mas dá para levantar, né? Mas tu não pode, quem é host não pode, na real. E tem gente que pensa que é só vantagem, né? Ser host. Mas, Paulo, fiquei em dúvida, velho, como é que é o contexto onde você está aplicando o RSwag? Se já existia o projeto, se já existia, se já tinha testes, e se já tinha testes, coexistem esses testes? Porque a gente tem vários tipos de testes, né? O que o Rails, o RSpec permite que a gente implemente. Uhum. Com certeza. O projeto que eu estou é um projeto novo, mas eu já usei não essa ferramenta, mas outras ferramentas de outras linguagens, em que dá para fazer, elas coexistem muito bem. O que eu tenho sentido é que o RSwag é muito bom em coexistir com outros testes de RSpec. Inclusive, esses testes que eu mostrei é um teste de request, né? Está aqui dentro da parte de request. É um teste específico. Se eu quisesse fazer mesmo no TDD, eu poderia, beleza, eu fiz esse teste, passei, agora, se precisar de alguma coisa mais específica no modelo, por exemplo, um método de negócio, eu posso ir lá criar um teste unitário para aquele carinha e ir trabalhando. Então, ele funciona sem problemas. Assim, o corpo base é o Describe, então é o corpo do RSpec, entendeu? Você só vai agrupar em lugares diferentes, né? Porque esses são testes de RSpec, mas até mesmo dentro desse próprio carinha aqui, eu já consegui fazer alguns testes funcionando normal. Além disso, o RSwag ele não fica na tua frente. Eles olham, bem, eu tenho toda essa linguagem aqui para te ajudar, mas se tu quiser mesmo, tu pode dar aqui um do response, pegar essa resposta aí e, sei lá, testar tudo que tem aqui dentro desse response, tá ligado? É o response do response, pessoal. Me ajuda aí. Novato. É assim ou assim? É assim. Do response, tá? Do response. Pronto, pessoal. Não tá na memória ainda não. Mas assim, ele não fica na sua frente, ele ajuda você a fazer o que você quiser. A base, né, que é gerar a documentação, você faria antes aqui. Mas se você quiser especificar o teste, olha, eu quero que esse corpo, e aí, a ideia é que se você está seguindo esse caminho de esquemas, né, JSON API e tudo mais, prefira esquemas, porque vai ajudar muito na sua frente, né? Você aprender perder um pouquinho de tempo para aprender sobre esquemas de JSON esquema, ajuda muito, porque você faz uma vez só, um lugar só, e usa em todo o projeto. Se você fizer aqui usando como se fosse um RSpec, né, com vários speczinhos e tal, vários assertzinhos e tal, você pode ter duplicação. Se você tiver um grupo pequeno, você pode até criar um lugar, tirar esse código repetido e colocar num lugar específico, mas geralmente quando tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, às vezes esses detalhes não são conversados e acaba que a repetição acaba rolando, né? Como a gente tem uma documentação visível, né, da API, a gente sabe que tem o endpoint books, então, e a gente sabe aqui também como ele vai ser retornado, né? E aqui tem um botãozinho aqui que é o esquema. Esse aqui é mais um exemplozinho. Eu posso, inclusive, colocar exemplos, né? Até uma coisa que eu não consegui falar, mas eu posso colocar exemplos de dizer aqui é mais string, então Paulo, aqui é o autor, sei lá, outra coisa. Ou eu posso ver o esquema, e o esquema que eu vejo que é um arrayzinho com objeto name author. Então, mesmo numa visão bem distante, você consegue ver como está aquele esquema, sem precisar ler código também, né? Essa ferramenta aqui é um dos grandes ganhos do Swagger, mas não é só ela. Tem outras ferramentas também para gerar mock, para gerar código, para
gerar outros tipos de documentação, né? Transformar em Swagger, quem conhece, acho que Microsoft também usa RAML, tem outros padrões. O Swagger não é o único, mas é largamente usado. 98%, segundo uma pesquisa do ano passado, usado usando. Quem usa o OpenAPI ou o Swagger, no caso. Vê só, o Vitor mandou um lembrete. O Vitor só falou uma coisa, ele só mandou lembrar que dá para configurar uma autenticação simples para o Swagger, para não deixar o URL simples e entregar isso sempre com o projeto. Foi massa o lembrete. Isa mandou uma curiosidade. Eu me sinto esquisito falando por uma pessoa que acabou de falar, né? Tá ligado? Mas Eu posso falar. Eu tô lendo aqui também, tudo que coisa. Então, no teste, tu faz a avaliação do esquema, tu valida o esquema, né? E aí eu tô completamente desacostumada com Rails, velho. Tem um método run test, que é o método que tu faz os asserts para fazer um match do esquema, muito provavelmente, né? Eu tô curiosa para saber o que é que tem dentro desse run test, porque para mim tá muito mágico aí. Tu só definiu o esquema e botou um run test. Isso. E como é que tá o resto da galera? Como é que tá as rotas e controller? Beleza, vou mostrar aqui. Assim, esse run test é da DCL do RSwag, então a gente não precisa se preocupar com ele, ele é só o iniciador do teste. Então, o que a gente precisa se preocupar é como a gente espera que o retorno seja. A gente também pode usar esse esquema, essa especificação no corpo. Como é um get, no corpo de request. Como é um get, a gente não tinha. Se fosse um exemplo de post, por exemplo, a gente teria esse cara aqui em cima também, como um esquema de entrada e um esquema de saída. E aí, quando ele roda o teste, ele chama o endpoint, né, por debaixo dos panos. Para quem conhece, acho que é o que? Capybara, né, que chama lá, Cucumber, tem aquelas ferramentas, né? Então, ele chama o endpoint e quando ele retorna, por isso que eu posso dar um do exemplo aqui, porque é esse exemplo que ele vai esse parâmetrozinho, né, que ele vai testar. E ele vai testar tanto com a entrada, né, o de saída, desculpa, o esquemazinho de saída. Ele vai testar se o código é 200 mesmo. Ele vai testar se ele está produzindo JSON. E se fosse um post, por exemplo, ele iria testar se o request, ele iria usar o corpo de request para poder testar isso também. Deixa eu mostrar para tu agora como é que fica aqui. Vocês estão vendo aí, tá? Eu deixei bem grandão, mas não sei se tá vendo direitinho. Não, dá pra... Tá massa, dá pra ver. O controller não muda nada, fica a mesma coisa. A gente continua fazendo, o que a gente precisa. Então, nosso módulo também não muda nada, é igual. Que mais? Nas rotas. As rotas que eu tô falando. Rotas. E aí, foi uma coisa ótima tu falando isso, que eu acabei esquecendo talvez de falar, de mostrar na verdade, que é aquele que a gente cria nosso resource, que a gente criou com um gerador, e a gente tem aqui duas montadas de engine que ele dá para o endpoint do API Docs. Desculpa, perdão. Esse UI é para esse carinha aqui, né, que ele cria toda essa paginazinha, e esse da API é para esse carinha aqui, para ele gerar o Swagger, né? Na verdade, não gera, ele pega e já coloca lá. Massa, muito massa, obrigada. A última pergunta era lá no teste de novo, porque o teste está fazendo a validação do esquema. Se eu quiser mudar o esquema, se eu quiser dizer que, beleza, autor agora é numérico e não é string mais. Certo. Aí você veio aqui e diria, acho que é íntegra. Autor, né? Desculpa. E aí, pessoal, tem uma pergunta. Pode fazer? Isa, tu terminou tua dúvida? Eu acho que ainda não. Acho que não. Mas, acho que a bronca é tipo, vou zerar aqui, mas é só mudar aí? É só mudar aqui. Então, é porque assim, para mim é muito mágico, porque mágico. Para quem trabalha com TDD, tipo, isso daí é o teste e a implementação ao mesmo tempo, né? Porque eu quero mudar o tipo, eu quero, sei lá, adicionar um campo, dizer que tem um campo novo aí que sei lá, age, que é um integer, aí eu simplesmente adiciono aí e magicamente o meu
Mas aí vai Mas a gente falhar. vai ter que Não, mudar, não, ele vai falhar, ele vai no, falhar. no banco, né? Isso. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se eu botar íntegra aqui, ele vai esperar que o auto agora seja inteiro e vai falhar agora. Porque ele é um string da minha rota, né, no meu modelo, né? Se eu abrir aqui o modelozinho. Eu tô entendendo, ô, Isadora, eu acho que ele é só uma expectativa, na verdade. Ele vai fazer um Isso. acerte aí, né? Exatamente. A ideia final é que eu vou pegar a resposta do meu endpoint e vou bater, dar um check com esse esquema aqui. Certo, Se mas der aí certo, quem faz o swag vai fazer automático isso para você. exatamente. Certo. Desculpa aí se eu passei. Eu Não, tenho tranquilo. uma dúvida. No caso dessa rota aí, eu posso ter uma variação, assim, para mim. Por exemplo, eu quero listar todos os livros da categoria computação, mas assim, a rota poderia ser a mesma. Ter um filtro na rota. Certo. E aí eu ia fazer outro teste, certo? Aí ia Exato. repetir tudo isso aí, e aí não teria, assim, estou deduzindo. Quanto trabalho, né? Quanto É, trabalho. aí tem alguma coisa Não. que ele, por exemplo, porque na verdade a especificação é quase a mesma, mas eu estou testando outra coisa, na mesma rota. Certo. Não, Se eu fui tranquilo. claro. Eu acho que eu Beleza, entendi. Paulo? Por exemplo, se eu não tiver, beleza. Se eu não tiver, se tivesse aqui um barra, aqui, né? Se tiver um outro cara aqui, um pair, que agora no caso é um books, e barra aqui, sei lá, um ID, certo? Ou Então, books, sei lá, books apagados, retirado da base, alguma coisa, apagados, ou tranquilo, tranquilo. fora algum filtro, por exemplo. Aí, na verdade, a especificação é a mesma, mas eu estou testando outra coisa, tá retornando correto e tal. Essa rota Isso aqui, um passo aqui. Isso aqui tudinho eu posso transformar items, tarará, deixa eu ver aqui, isso aqui tá, perdão, dentro desse carinha. Tranquilo, tranquilo. Tá. Lembrei também, por exemplo, às vezes algumas rotas a gente não quer retornar tudo. A gente quer retornar o resource por alguma questão de performance, a gente não quer retornar tudo. E aí, no caso, teria outro teste. Né? Isso. A forma mais simples é você pode também seguir o formato que o RSpec trata para você tirar essas informações repetidas e colocar num outro lugarzinho, que você chama como um share exatamente, e você chamaria, funciona como paciente 2, 200 específico para pagados e tal. A outra forma é você usar os dois. Você pode tirar esse carinha todinho aqui e dizer que agora eu quero, na verdade, um ref para, sei lá, ponto components, esquema, e aí, book. Então aqui eu estou usando um cara só. Isso aqui também pode ser um outro esquema que eu posso usar como referência também. Trocar isso aqui para usar como referência. Então, sei lá, type array, tarará. E aí eu posso usar essa mesma referência aqui embaixo. A diferença que a gente pode fazer para a chamada, como é que a gente faz? Porque eu realmente tentei simplificar para conseguir explicar na apresentação, desculpa. Mas se esse cara aqui fosse até aqui mesmo, perdão, mesmo books, mas se eu desse aqui, por exemplo, sei lá, se eu precisasse list specific books, e quisesse chamar um carinha específico, tem um carinha que eu posso colocar aqui, que é o before. Ai, meu pai, agora vai esquecemos. Vamos supor que seja before spec, que ele vai receber a request e tudo mais. E eu posso alterar aqui a request. É um pouquinho bruto? O que eu faria? Não faria assim, para deixar o código mais verboso, mas mais legível. Então eu criaria outro endpointzinho aqui, outro PRTzinho específico para o que a gente precisa. E nesse quesito, até porque está gerando a documentação, a DSL específica de path é um ponto bem específico que você tem que tomar cuidado, porque ele vai gerar um documento e vai gerar uma página com aquilo. Então, sei lá,
books used, sei lá, livros usados. E aí eu sei que ele vai chamar esse endpoint aqui, porque o path está lá. Esse pathzinho aqui que ele vai chamar o endpoint e trazer na resposta. E aqui, all used books. E aí você pode dizer aqui embaixo, usar o shared, works like an ordinary list. Sacou? Eu posso fazer isso também. Puxar todas essas informações, desculpa aqui, num share da vida e colocar aqui dentro para usar. Eu ainda não faria examples, isso. né? Você Isso, usaria share example. Isso. Eu não faria isso. Eu prefiro, assim, pode ser um pouquinho mais trabalhoso, mas para alguém que chegou novo, zerado, por exemplo, chegou um projeto novo, zerado, eu vou olhar e eu vou ter que procurar arquivos. Para alguém que está muito acostumado com a spec, com o ambiente, pode ser mais simples, mais dry, mas acho que até a Flatbot cunhou o termo de testes wet, né? A gente não tentar fazer tanta tirar a duplicidade do teste para deixar ele verboso e um pouquinho mais legível, que afinal é uma documentação. Mesmo que a gente não estivesse gerando lá o Swag UI, o teste em si é a documentação de uma parte do código. Essa é uma visão minha, uma visão até inicial, né? Eu posso, depois de algum tempo, alterar essa visão, com certeza. Nossa, Paulo, deixa eu entrar de novo agora para falar um pouco. A gente oficialmente acabou o horário de dúvidas do evento oficial. Matheus, eu não sei se tu queres acrescentar alguma coisa, mas eu queria fazer o encerramento do evento de fato, já que bateu a hora programada. A gente começou 7 minutos atrasado e terminou 11 minutos, assim. A gente passou um tiquinho de nada. Pô, acho que valeu. Foi... Deixa eu primeiro falar, eu queria agradecer Matheus pela organização do evento. O cara que tá carregando, tipo o JQuest pro Rock Nacional é Matheus para a comunidade do Frevo Racer. Ele carrega a comunidade nas costas organizando esses eventos. Queria agradecer aí pela disponibilidade de Isa e de Paulo pelas apresentações, foram massa. Assim, é muito legal isso porque Isa fez uma apresentação muito mais teórica sobre um tema não necessariamente tecnológico e Paulo chegou complementando isso com um tema técnico e mostrando o código ao vivo acontecendo. Eu acho massa essa dinâmica, né? Porque quem estava esperando uma coisa técnica ficou satisfeito, quem estava esperando um conhecimento mais teórico para agregar na carreira também ficou satisfeito. Eu queria agradecer vocês dois, foram palestras ótimas, foram legais. Queria agradecer a todo mundo que conseguiu estar presente na apresentação, quem precisou sair no meio, não está escutando o agradecimento, mas fica aí o agradecimento remoto, silencioso para todos. E acho que é isso, galera. Alguém quer acrescentar algum ponto final? Vandinho, Isa, Paulo? Eu quero. Eu não tenho tempo. Desculpa aí, pode falar. Eu queria agradecer só a Matheus que veio atrás da gente, né, para a gente apresentar. Então, fazia bastante tempo que eu não participava de um frevo. E muito obrigada, Matheus, aí, e Christian também, por ajudar na organização, todo mundo. Foi bem massa. E tomara que continue rolando aí, né? Matheus segurando firme. Tomara que tenha gente para compartilhar contigo também, né? Isso aí. Eu queria agradecer também a oportunidade, é uma honra estar aqui. Já conhecia o Frevo Racer há muito tempo, mas não tinha participado, nem de perto ativamente. Eu não tive tempo, mas muito boa apresentação, Isa. Eu achei que teria um tempinho entre a gente e acabou. Opa, vamos embora. Passa terceiro, vamos embora. Muito boa apresentação. Espero ter apresentado um pouquinho. Eu estou aprendendo ainda. A biblioteca é muito grande. Tem uma documentação linda. Se parar um pouquinho para ler, está lá, bem explicadinho. E estamos aí para as próximas. Qualquer coisa, carbonara, tô dentro. Matheus, tu queres fazer a fala final de fechamento?
Eu só queria dar um recado que a gente está sempre buscando pessoas para ajudar na organização e na palestra. Você mais uma vez quis salvou nosso evento hoje, que o Zoom quase boicota. Mas a gente está quase fechando o do mês que vem e isso vai ser massa porque normalmente está bem em cima, 10, 15, no máximo 15 dias de antecedência, mas esse a gente vai fechar com quase um mês, eu acho. E quem quiser se pronunciar para ajudar no outro mês, agosto, setembro, outubro, tamo junto. Vamos, que em breve vai ter presencial com coffee break, carbonara e tudo que tiver direito. Aí sim, viu? E Obrigado, Christian, viu? Obrigado, Christian. Parabéns, Matheus. Pela apresentação, Valeu, muito top. Obrigadão, cara. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, Valeu, boa pessoal. noite. Tchau. Bom descanso, viu? Tchau, boa noite. Tchau, até Então, mais. quando eu sair aqui, vai fechar tudo, né? Ah, tá. Tudo bem, né? Vai parar de gravar, eu acho.